Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de desenvolvimento web com Django, tá pessoal? O nosso curso vai funcionar de algumas formas e antes de a gente chegar na parte do Django, nós vamos ter que passar por algumas outras tecnologias que são muito importantes para o desenvolvimento web, tá bom? O primeiro deles, o nosso curso vai estar dividido em basicamente duas partes, tá bom? A primeira parte a gente vai entender o básico de um sistema web, de um site, tá bom? A gente vai dar uma olhada em HTML5, a gente vai dar uma olhada em CSS e JavaScript, beleza? Depois a gente vai passar um pouco lá pela parte do Postgres, tá? Que vai ser o sistema de banco de dados que nós vamos estar utilizando. E então a gente vai entrar no Django, tá? E aí a gente vai ter um projeto final, tá bom? O primeiro que a gente vai fazer é entender um pouquinho de como funciona o HTML, tá, pessoal? Essa primeira parte a gente vai ter um slide, uma apresentação e depois a gente vai entrar na parte do código propriamente dito, tá bom, pessoal? Tá. Alguma pergunta? Alguém deve estar se perguntando por que a gente vai utilizar o HTML5, tá? A HTML ela é basicamente uma linguagem de marcação, tá bom? Ela não é uma linguagem de programação. Ela é utilizada para estruturar o básico de uma aplicação. Ou seja, tudo que você vê relacionado a texto, a imagem, tudo isso é uma aplicação do HTML, tá bom? Textos em sites, imagens, quando são carregadas no seu site, são carregadas através do HTML, tá bom? Volto a frisar, HTML não é uma linguagem de programação, tá bom, galera? E dentro do HTML a gente vai ter algumas tags que lá na frente, quando a gente for ter a parte prática, vocês vão entender o conceito de tags, tá bom? Mas são divididos em prioridades. A gente vai ter tag, por exemplo, H1, que são tags de título, onde ela vai do 1 ao 6, sendo que o número 1 é a tag com um tamanho maior e a H6 ela é uma tag de título com um tamanho menor, tá? E vai de 1 até 6. Se você quiser escrever um parágrafo, você pode colocar o P e digitar o seu parágrafo. Se você quiser colocar um link para outras páginas, para outras seções, você pode colocar uma tag A. Para carregar a imagem, você pode colocar uma tag IMG e aí você vai passar o caminho daquela imagem dentro da sua aplicação. E você tem as divs e os spans, tá bom? Uma div é uma forma de você dividir um elemento dentro do seu site, tá bom? E o span, ela é uma tag que ela é muito similar à div, mas é voltada à parte de textos, tá bom? E agora a gente vai entrar em por que estudar o CSS, tá bom? Quando você vê um site colorido, um site muito bonito, com várias cores, com sombras e afins, isso daí é o CSS, tá bom? É ele que traz a parte visual ao nosso site, os efeitos, as cores, sombras e afins, tá bom? Permite você criar algumas animações também. Quando você clica em um ícone ele expande, diminui, tudo isso é feito através do CSS, tá bom? Dentro do CSS a gente vai ver que existem algumas formas de você alinhar os elementos, ou seja, eu quero que o meu elemento fique alinhado, fique assim, fique dessa forma, a gente vai usar o CSS, tá bom? Você pode adicionar borda, você pode fazer com que a sua tela fique responsiva, ou seja, funcionando no sistema web e depois funcionando ali no seu sistema, perdão, que seja responsível, né? Você pode ter uma tela na web, no seu monitor, que vai ser de uma forma, quando você trazer aquilo ali para a tela de um celular, por exemplo, vai seguir um padrão de tamanho, tá, pessoal? Aí você vai poder definir o tamanho da sua div, altura, largura, né? Você pode definir cor, background, ou seja, eu quero que o fundo do meu site, a cor do fundo do meu site seja, por exemplo, um cinza. Eu posso definir lá, eu quero que seja vermelho, azul, tá? Tudo isso a gente faz através do CSS, tá bom? E também porque estudar o JavaScript, né, pessoal? O JavaScript ele é o sistema nervoso, por assim dizer, da nossa aplicação web. Você vai ter todas as partes de animação, de transições e afins
efeitos, tudo isso a gente faz através do JavaScript. O JavaScript vocês vão ver lá na frente também que faz umas outras coisas muito importantes, como validação do nosso sistema. Ele garante que se você quer, por exemplo, que o usuário coloque somente números em um campo específico, você vai colocar lá uma função de JavaScript que vai bloquear e impedir que o usuário digite letras dentro desse campo. Você quer um campo de data, uma data mais estilizada e tal, você pode usar o JavaScript. Eu quero colocar uma data, vamos supor, eu quero fazer um agendamento na minha, sei lá, né, no meu calendário. Você não pode agendar datas que já passaram, só pode agendar datas que estão por vir, né? E isso aí é uma validação que você faz também com o JavaScript. Né? A gente vai ter alguns conceitos de linguagens de programação, tá? JavaScript, ele é uma linguagem de programação diferente do CSS e do HTML que nós vimos. Então ele vai ter alguns conceitos básicos de qualquer linguagem de programação, como variáveis, funções, condicionais, loops, orientação a objetos, tá bom? Ele já vai englobar toda essa parte aí. Arrays, elementos, né? E vai permitir que a gente faça a manipulação do DOM, né? Que é o Document Object Model, né? Ou seja, tudo aquilo que está dentro da nossa página web. E a gente vai estar passando também pelo Postgres, tá? O Postgres, ele é um sistema de gerenciamento de banco de dados, tá? Existem dois tipos de sistemas de gerenciamento de banco de dados. Você vai ter o sistema de banco de dados onde você vai ter os dados estruturados em forma de tabelas, né, linhas e colunas. E você vai ter os sistemas de banco de dados que eles não seguem essa lógica, né, como por exemplo o MongoDB, dentre outros, que são os chamados bancos de dados não relacionais, tá bom? Postgres, MySQL e outros são sistemas de banco de dados relacionais, tá bom? Mas a gente vai se ater nesse curso somente ao sistema Postgres, que é um sistema de banco de dados relacional, tá bom? Né, aqui a gente vai ter alguns conceitos básicos, né, como criar tabelas, como criar um banco de dados, como inserir esses dados, como selecionar, como deletar, como alterar uma tabela, tá? Parece não fazer sentido, mas se você não entender o básico de como que vai funcionar, como que o Postgres funciona, você vai ver que lá no Django tem uma forma muito mais fácil de fazer essa manipulação de tabelas e dados em tabelas, mas a gente vai precisar passar pelo conceito básico de tabelas para depois a gente poder entrar em alguns conceitos do Django, tá bom? E pessoal, é isso, tá? E essa vai ser a nossa primeira parte do nosso curso e depois, mais para frente, a gente vai fazer uma outra apresentação. Vamos repassar como vai funcionar a parte do Django, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Vejo vocês na próxima aula.